Em nome do Senhor Jesus. Abram suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, em nome de Jesus. O título da palavra hoje é: Tenha calma, Deus está no controle, em nome de Jesus. 1 Timóteo 6, 13. Primeira Timóteo 6, 13. A carta de Timóteo é a carta que Paulo escreveu a um jovem pastor que tinha cerca de 30 anos. E aqui tem muitas recomendações que Deus dá a ele. E nesse versículo que nós vamos ler, fala sobre algumas das qualidades de Deus. 1 Timóteo 6,13 diz assim: mantendo-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem só Ele a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui Paulo ele começa a citar algumas das qualidades de Deus, algumas das qualidades do nosso Deus. A primeira coisa que ele diz é que Deus ele é o único e poderoso Senhor. Eu achei engraçado esses dias, eu estava conversando com o irmão da igreja, e ele disse: pastor, aconteceu um negócio engraçado essa semana. Passou um pessoal lá na rua da minha casa, vendendo um santo de gesso. Aí eu pensei, o Deus deles, eles vendem na porta. Aí imaginou, o seu Deus é tão poderoso que você vai sair vendendo o seu Deus na porta. Quer comprar o meu Deus? Quer comprar o meu Deus? Irmãos, só existe um Senhor, que é Deus. Não existe outro, igreja. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são um. Não existe nenhum outro Senhor. Não existe nenhum único Deus. Ele é único. Hoje é quase crime falar isso, né? Porque a cada dia que passa, a cada tempo que passa mais, o mundo quer sufocar o Evangelho. Mas a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão. A verdade da palavra de Deus sempre prevalece. Só existe um Deus. Não existe outro Deus. Se você depositar a sua vida em qualquer outro Deus que não seja o Senhor Jesus, você está fazendo isso em vão. O nosso Deus não é um Deus de pau, não é um Deus de pedra, Ele é o Deus invisível. E para acreditar nele nós temos que ter fé. A Bíblia diz que nós podemos conhecer a Deus pelas coisas que Deus criou, pela natureza, pelos animais, nós podemos conhecer a Deus. O que eu quero deixar claro para você nessa manhã é que não existe outro Deus. Outra coisa que Paulo disse, que Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O reino de Jesus
está acima de todos os outros reinos. Ele é o maior Senhor. Meus irmãos, já existiram muitos reinos aqui neste planeta, no planeta que nós vivemos. Já teve o reino egípcio, o Império Romano, mas todos esses reinos cresceram e se acabaram. O reinado do rei Salomão, que foi o homem mais rico que já existiu. O reino dele começou, teve o seu auge, mas acabou. Mas o reino do Senhor Jesus Cristo é de uma eternidade a outra eternidade. Ele está acima de todos os reis da terra, de todos os comandantes da terra. Ele está acima, igreja. O homem não faz nada que ele não permita. Nenhum rei, nenhum senhor pode fazer nada que não seja permitido por Deus. Outra coisa que Paulo disse que a ele pertence a imortalidade. O que isso quer dizer? Deus nunca nasceu, Deus nunca morrerá. Como é que a gente conhece alguma coisa? Para a gente conhecer alguma coisa, a coisa tem que nascer, né? Tem que nascer, tem que ter um começo, alguém tem que ter criado. Deus não, ninguém criou Deus, Ele sempre existiu. Ele nunca vai morrer, Ele é eterno. Deus, Ele não é infinito, Deus, Ele é eterno. Infinito é algo que tem começo e não tem fim. Eterno é algo que não tem começo e nem tem fim. Meus irmãos, Deus não teve princípio, Deus nunca começou e Ele nunca vai ter fim. Esse é o nosso Deus. Foi para esse Deus que nós entregamos a nossa vida, meu irmão e minha irmã. E Paulo também disse: Ele habita na luz inacessível. O que isso quer dizer? Aonde Deus está, nenhum ser humano pecador jamais foi. Deus, Ele é inacessível para aqueles que não têm Jesus. Nenhum homem pode dizer: eu fui até onde Deus está, pastor. Eu vi Deus, eu olhei para Deus, pastor. Certa vez Moisés pediu para ver Deus. Deus disse: Moisés, nenhum homem vai ver a minha face e vai viver. Deus disse: eu vou passar, quando eu passar você olha para minhas costas. Mas nenhum homem, Moisés, vai ver a minha face e vai viver. Deus, Ele habita na luz inacessível. O que isso quer dizer? É impossível o ser humano, da forma do seu estado normal, ele ir até Deus. Nós só podemos ir até Deus através de Jesus. Boas obras não levam você até Jesus, até Deus. Você fazer o bem não leva você até Deus. Você ser entre aspas, uma boa pessoa, não leva você até Deus. Você pode morrer de orar, você pode morrer de ler a Bíblia, subir monte, fazer campanha, jejum. A única forma de você ir até Deus é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Então essas são algumas das qualidades do nosso Deus. Ele é o Deus inacessível, que habita na luz inacessível. Ele é o único e poderoso Senhor. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é imortal. Esse é o nosso Deus, igreja. Deus, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Deus, Ele é eternamente mais soberano do que o diabo. Irmãos, volta aí um pouquinho. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Segunda Tessalonicenses capítulo 2. Daqui a pouco eu falo o versículo em nome de Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2.
2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, preste atenção. Deus, Ele criou o diabo. Só que quando Deus criou, Ele não era o diabo, Ele ainda era um anjo de luz no céu. A Bíblia diz que lá no céu, este anjo se rebelou contra Deus. E ele foi expulso do céu. A Bíblia diz que junto com o diabo, a terça parte dos anjos que existiam no céu, caíram com ele. O que isso quer dizer? A cada 3 anjos que tinha no céu, um caiu com o diabo, que foi contaminado por aquilo que ele falou. Veja bem, irmãos, o diabo, não é que o diabo, ele está em guerra contra Deus. E tem hora, irmão, que pronto, hoje o diabo venceu. Infelizmente hoje o diabo venceu, mas amanhã eu creio que Deus, ele pode vencer. Irmãos, não é assim. Às vezes eu e você, nós damos mais poder ao diabo do que a Deus. Às vezes eu e você, a gente acredita mais naquilo que o diabo fala do que naquilo que Deus fala. Já imaginou se você tivesse vindo para aqui para a igreja e aparecesse um endemoniado na sua frente e ele dissesse assim para você: olhe, ainda hoje Satanás vai matar você. Quem não ia tremer? Quem não ia ficar com medo? Jogasse até um sal em você. Quem não ia ficar com medo? Quem não ia temer? Mas às vezes Deus está falando e a gente não teme quando o Senhor fala, mas a gente teme quando o diabo fala. Não é interessante isso? Irmão, Deus está muito, eternamente acima do diabo. Versículo 8, 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira. Como é que o Senhor vai destruir, irmãos? Com um assopro da sua boca. Com o sopro da sua boca, o Senhor destruirá o inimigo, destruirá Satanás. Então, como é que eu e você, que servimos a um Deus tão grande, tão poderoso, tão tremendo, vamos temer aquilo que esse diabo pode fazer? Irmão, quem aqui tem cachorro? Quem aqui tem cachorro? Você passeia com seu cachorro? Você vai com ele, bota a coleira, né? Aí passeia com Bob, com Toby. O diabo, ele é como se fosse um cachorro amarrado na coleira de Deus. Irmão, o diabo só vai até onde Deus permite. Ninguém, inclusive o diabo, pode fazer nada que Deus não permita. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o diabo ele olhar para você e disser assim: olha, eu vou fazer algo com você, se Deus não permitir, ele não pode fazer. Você nunca leu a história de Jó? Para o diabo ele tocar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão a quem, igreja? A Deus. Então o diabo é como se fosse um cachorro amarrado na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Então eu e você não temos que temer o diabo, nós temos que temer a Deus. Não dê, irmãos, superpoderes ao diabo que ele não tem. O diabo já foi derrotado, está derrotado e vai continuar sendo derrotado. É claro, para aqueles que têm Cristo na sua vida. Se você não tem Jesus, aí você tem que ter medo do diabo. Mas em vez de ter medo do diabo, busque a Cristo. Busque a Deus, busque a presença de Deus na sua vida. Então o nosso Deus, Ele é o Deus que Ele domina todas as coisas. Um grande homem de Deus disse:
Até as poeiras que voam no ar fazem o seu caminho de acordo com a vontade de Deus. Deus, não é que Deus ele está no controle só da sua vida, que é crente. Deus está no controle da vida de todas as pessoas. Deus está no controle de tudo que existe. Ele criou, Ele que manda. Eu quero que vocês abram suas Bíblias agora em Gênesis. Gênesis, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 21. Então, irmãos, nós já entendemos quem Deus é. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que ordena todas as coisas. O diabo não pode nada diante desse Deus. Agora nós temos que entender, irmãos, a soberania de Deus na nossa vida. Como é, pastor, que Deus controla a nossa vida? Olha, como é que Deus ele me guia? Como é, pastor? Como é que Deus está fazendo algo? Como é que Deus ele está operando na minha vida? Gênesis capítulo 21, irmãos. Versículo 1, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 21, versículo 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara, como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Caso 9 meses, né, irmão? E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Irmãos, este relato bíblico aqui está falando de cerca de entre 6 a 8 mil anos atrás. Quem é a igreja? A pessoa mais velha da sua casa, da sua família. Quantos anos essa pessoa tem? Tem 70? 80? Será que tem alguém de 100 anos na sua família? Quando Abraão foi pai de Isaque, ele tinha 100 anos. E Sara, 99 anos, quando ela foi mãe de Isaque. Irmão, já imaginou isso hoje? Quantas mães jovens, às vezes de 20, 30 anos, que vai ter um filho e infelizmente acaba morrendo? Com tudo que a ciência permite hoje. Já imaginou, igreja? Deus não fez só Sara, ela ter Isaque. Sara amamentou Isaque. Irmão, Sara não podia ir no supermercado comprar leite ninho para Isaque. Era o leite dela que teve que sustentar Isaque. E sustentou. Então, veja quão grande milagre Deus fez. Uma mulher de 99 anos e um homem de 100 se tornarem pai e mãe.
Agora, a história não começou aqui. A história começou quando Deus chamou Abraão. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. Irmão, você que já estudou história, você que estuda história, ou se você quiser quando chegar em casa, você coloque lá no Google, pesquise lá na internet. Qual era a expectativa de vida no Brasil há 200 anos atrás? Quem vivesse 40, 50 anos estava no lucro. Hoje as pessoas vivem 70, 80. A expectativa de vida no Brasil é acima de 70 hoje. Imagine milhares de anos atrás. Uma pessoa com 75 anos, irmão, era um milagre de Deus. O que é que ele podia fazer? Agora eu vou descansar. Agora eu vou... trabalhei demais, agora eu vou descansar. Mas no tempo que era para Abraão descansar, Deus chamou ele e disse: Abraão, sai da casa dos seus pais, sai da parentela dos seus pais e vá para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não tinha pastor, Abraão não tinha igreja, Abraão não tinha Bíblia. Abraão creu somente na voz de Deus, naquilo que Deus falou. E ele foi. Mas sabe por que ele foi? Deus poderia não ter escolhido Abraão. Deus poderia ter escolhido outra pessoa, irmão. Mas Abraão foi porque Deus escolheu ele. Assim como você, meu querido e minha querida. Você não está aqui porque você quer, é porque Deus escolheu você. Se o Senhor não tivesse escolhido a mim, se o Senhor não tivesse escolhido a você, nós não estaríamos aqui nessa manhã. E Deus chamou Abraão. E Deus prometeu a Abraão. Quando Deus chamou ele, Abraão não tinha filho, nem Sara. E Deus disse a Abraão: de você eu vou fazer uma grande nação. Como se não bastasse um filho só, Deus disse: vai ser uma nação que eu vou fazer de você. E existe até hoje, que é a nação de Israel. Deus cumpriu ou não com sua promessa, igreja? Cumpriu. Mas Deus chamou Abraão. Abraão foi. Será que na caminhada de Abraão, irmão, caminhando errante no deserto, o que será que Abraão teve que enfrentar? Quais foram as lutas? Quais foram os problemas que ele teve que enfrentar? Mas ele venceu porque Deus estava com ele. Ele venceu, irmãos, porque a presença do Senhor estava com ele. Eu pergunto para você: Abraão pecou? Assim como todo ser humano, Abraão pecou. Abraão errou. Abraão mentiu. Abraão fez aquilo que Deus disse que não era para ele fazer. A Bíblia diz que certa vez Deus apareceu para Abraão e renovou a promessa na vida dele, porque já tinha se passado alguns anos. Deus disse a Abraão: conte as estrelas, assim vai ser a sua descendência. E Abraão, a Bíblia diz que ele creu em Deus. Mas, meus irmãos, e todos os anos que Deus ele ficou em silêncio com Abraão? Já imaginou, igreja? Abraão não podia dizer assim: hoje faz tempo que Deus não fala comigo, eu vou aqui abrir a minha Bíblia. Não tinha Bíblia. A Bíblia ainda estava sendo produzida, as histórias da Bíblia, para depois ser escrito lá na frente por Moisés, que foi quem escreveu o livro de Gênesis. Abraão não podia dizer: eita, hoje eu vou lá na igreja em família Nova Aliança, que eu quero que o pastor faça uma oração por mim. Não. A única coisa que Abraão podia se agarrar era a promessa de Deus. Eu digo para você, e Abraão perseverou os 25 anos, não pela força dele. Irmão, pense comigo, um velho
naquele tempo, já com 75 anos, ele chegou até 100 anos. Qual era a força que Abraão tinha, senão a força de Deus? Aonde é que Abraão ele colocava a sua esperança, senão em Deus? Abraão só conseguiu alcançar aquilo que Deus tinha para ele, porque foi Deus quem sustentou Abraão, meu irmão. Entenda algo nessa manhã, igreja. Deus, ele é quem sustenta a minha e a sua vida. Deus, ele é quem guia a minha e a sua vida. E nós somos salvos, nós vamos chegar um dia no céu, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, é porque Deus está no controle da nossa vida. É porque o Senhor é quem guia a nossa vida, irmão. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que Deus tem parte com o nosso pecado, que Deus tem parte com o nosso erro. Não, mas quer dizer que acima de tudo está a soberania de Deus guiando a nossa vida. Por mais que a gente não possa ver, por mais que a gente não possa sentir, Deus está guiando cada passo da nossa vida. Deus está guiando, irmão, cada respirar seu, cada batida do seu coração só está acontecendo porque Deus está permitindo. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós já estaríamos perdidos, meus irmãos. Durante o tempo de espera, aconteceram muitas coisas, mas o que Deus falou, aconteceu. Quem é um médico hoje, que ele pode olhar para um homem de 100 anos e dizer, você vai ter um filho? Quem é o médico? Quem é o doutor? Quem é o cientista que pode dizer assim, eu vou fazer o parto dessa mulher de 99 anos? E Sara não foi cesárea não, irmão, foi normal. Quem é o médico que pode dizer isso hoje? Nenhum. Mas Deus pode. Do tempo que Deus prometeu a Abraão, até Isaac nascer, aconteceram muitas coisas, mas Isaac nasceu. Muitos empecilhos, muitos problemas, guerras, mas o que Deus falou, aconteceu. Igreja, olhe para o mundo. A palavra de Deus está se cumprindo no mundo, meus irmãos, sim ou não? Então você pode ter certeza que assim como Ele um dia prometeu, Ele está voltando. O Senhor Jesus Cristo está, meu irmão, voltando, assim como Ele prometeu. Não diz na Bíblia, mas você pode ter toda a certeza disso que eu vou falar para você. Nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que é que você tem que fazer? Descansar, acreditar, confiar, se lançar, meu irmão, nos braços de Deus, sem medo, sem receio. Se lance aos braços do Senhor. A promessa vai se cumprir, não pelas suas qualidades, mas por aquele que prometeu, que é o soberano, que é o Rei dos reis, o imortal. Este é o Deus que guia a nossa vida. Este é o Deus que guarda a sua casa, que guarda a sua família. Eu quero dizer para você nessa manhã, que se você ainda não entregou a sua vida a este Deus, você está perdendo tempo. Entregue a sua vida a este Deus, viva para Ele, se entregue de fato e verdade ao Senhor. E para você que já entregou a sua vida a Ele, tenha calma, descanse, Deus está no controle. Agora preste atenção, Deus está no controle, meu irmão. Não quer dizer que as coisas vão acontecer do jeito que você quer, no tempo que você quer. Quem está no controle é Deus, não é você não. Você vai ter perdas, você vai ter problemas, dificuldades, mas se você entregou a sua vida a Cristo, você tem que crer.
Deus está no controle. Deus está no controle. 3 coisas que eu quero falar para você, 3 conclusões que nós aprendemos com a palavra de hoje, irmãos. Deus é soberano sobre tudo e todos. Outra coisa, nada acontece sem que o Senhor permita. E 3, descanse. Esse Deus está no controle da sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. O resto. Sabe o que você tem que fazer quando você passar por problemas, por dificuldades? Busque a Deus. Se apegue a Deus e descanse sabendo, Deus está no controle. Por mais que você não entenda, por mais que você não saiba como, Deus está no controle. Eu digo para você, no final, de quem é filho de Deus, de quem é servo de Deus, no final, tudo coopera para o seu bem. Até as tempestades, até os problemas, até as perdas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.